Enquanto a caravana e suas carruagens com vários mercenários treinados seguiam um caminho aberto, encontraram uma emboscada. Era um goblin altamente violento, e cada um continha sua arma característica. Aquelas coisinhas verdes e com dentes afiados estavam indo na direção dos soldados previamente armados e que já estavam esperando o confronto. Claro, isso não demorou para acontecer. Todos eles lutavam enquanto o contratante observava. Achava que ataques como aquele aconteciam dia após dia, e isso estava ficando desagradável. Enquanto ele imaginava que tudo o que estava acontecendo era um saco, não notou que um dos verdinhos estava armado atrás dele. Não demorou muito para ele estar cercado daqueles pequenos malfeitores. Antes mesmo de notar a presença dos goblins, o contratante observou a agilidade e a rapidez com que um vulto passou por ele. Aquela era a sua mais nova aquisição, um dos mercenários no qual ele apostou várias fichas. O protagonista partiu com tudo para cima daquele goblin e, enquanto o verdinho tentava erguer a sua arma para golpeá-lo, simplesmente foi fatiado como uma coisa qualquer. Fatiava qualquer coisa que aparecesse na direção dele, também conseguia bloquear com seu escudo em uma agilidade impressionante. Não importava a quantidade de monstros ou as armas que eles estavam utilizando. O fato daqueles goblins serem malvados e extremamente perigosos não deixava o protagonista nem um pouco intimidado. Segurava seu escudo com tudo, com os olhos horripilantes. Ele simplesmente queria esmagar o máximo que pudesse. Naquela ocasião, simplesmente apertou a cabeça de um deles com suas mãos nuas, enquanto segurava o braço da criatura e puxava para ver se conseguia separar do restante do corpo. E assim que o protagonista conseguiu fazer o que se determinou a fazer, o contratante simplesmente arregalou seus grandes olhos azuis. Era a primeira vez que via alguém partir um goblin ao meio apenas usando as mãos. Mas, como ele tinha apostado várias fichas naquele mercenário, concluiu que aquele homem realmente era um sanguinário. Assustado, olhava para o herói e perguntava: "Quem é você?" Para um outro mercenário qualquer, talvez fosse mesmo difícil fazer essas coisas, mas esse protagonista, desde jovem, sempre gostou de jogos. Nunca achou que isso fosse um pecado, ao menos não um pecado tão grande assim. Sempre gostou de jogar, mesmo que para acabar naquela terra com o sistema de castas e a pobreza. Um lugar cheio de traições e armadilhas pré-preparadas. Por último, mas não menos importante, inúmeros monstros, tantos quanto a imaginação humana possa crer que existam. O nome do jogador era Darling, pelo menos no jogo, até porque de seu nome real ele já tinha se esquecido há muito tempo. Nem sempre ele foi um jogador dentro de um jogo, mas, assim que se tornou um, procurou guardar tudo por escrito sobre as coisas de que se lembrava antes de entrar ali e de quando jogava, para ter melhor acesso às melhorias do jogo. Sempre se sentava com aquele diário e a pena para escrever tudo e não deixar passar algum fato importante. Todos que conviviam com ele o achavam bastante diferente. Geralmente, conversava com as pessoas apenas nas trocas de turnos. Era nesse momento que ele guardava o diário juntamente com a pena. Naquele dia, enquanto fazia isso, ele pensava que o clima estava esfriando. Até perguntou ao careca que foi avisar a ele sobre a troca de turno se tinha acontecido alguma coisa. Foi quando ouviu dizer que tudo estava quieto, e que nem mesmo um único goblin havia aparecido. Enquanto colocava suas luvas, não sabia se isso estava acontecendo porque agora estava patrulhando dentro da cidade labirinto. Mesmo assim, acabando de se equipar, pensava que, de qualquer forma, definitivamente estava esfriando lá fora. O inverno estava chegando, então era apenas natural. Era natural para ele sentir tanto frio, já que estava vindo do interior do sul e ainda não tinha se acostumado com o clima. Enquanto isso, a carruagem batia até se deparar com uma pedrazinha, o que a fez sacudir bastante. Mesmo assim, o protagonista avisou aquele homem careca, que estava tomando umas, que ele estava vendo a cidade de Pausion bem à frente. Enquanto caminhava para fazer a patrulha, desejava ao outro que ficasse com um bom descanso. Acompanhado daquela garrafa que ele bebia com tanto afinco, certamente teria um bom descanso. Depois da conversa breve com o outro mercenário, ele desceu da carruagem pronto para cumprir seu turno. Nem fazia tanto tempo, mas na realidade tinham-se passado 2 anos que ele estava dentro do jogo, no começo do tutorial. Enquanto isso, as carroças caminhavam para a entrada daquele grande centro comercial. Aquele era o ponto inicial daquele jogo. Era conhecido como o Bastião da Humanidade, a cidade Labirinto Pausion. Enquanto olhava para cima, ele pensava que estava em um nível totalmente diferente do que viu através da tela. Aquela era uma cidade enorme, com centenas de milhares de pessoas. Também era o único caminho seguro para ir até o labirinto subterrâneo. Pelo menos,
era o que ele pensava enquanto estava de frente aos portões. Não há outro caminho, senão aquele, que permita que evitassem os monstros que apareceriam no labirinto e que possuem inúmeros tesouros enterrados em seu interior. Além do mais, na parte mais baixa do labirinto, havia a Pedra do Desejo. Era dito que aquilo poderia conceder uma coisa, e, honestamente, esse era provavelmente o único modo de ele voltar à Terra. Para conferir se a pedra realmente existia, ele tinha que descer até o labirinto. Enquanto estava ali pensando, alguém chamou por ele. Era o contratante. Por isso, o proprietário do Empório Galhos, fazendo uma carinha formal, pedia a ele que não fosse tão intimidador, podia falar com ele mais amigavelmente. O motivo para isso, ele dizia, era porque eram companheiros que encararam o perigo juntos. Podia se dirigir a ele casualmente. O protagonista não tinha tanto tempo para conversas. Quis ir logo ao assunto e perguntou: "Tem algo que você queira me relatar?" O homem dizia que certamente aquele mercenário notava as coisas muito rápido. Era isso que gostava nele. Falou que tinha algo que gostaria de oferecer. A proposta era para se juntar ao empório dele como mercenário pessoal. Foi nesse momento que o protagonista pensou que nunca tinha visto um evento assim naquele jogo antes. Por isso, até arregalou os olhos, repetindo para ver se tinha ouvido certo. "Você quer que eu seja um mercenário pessoal?" O homem falou que sim. Falava que seus instintos de mercado estavam dizendo que deveria levá-lo, já que ele seria melhor do que muitos super-humanos que voavam e rastejavam naquela cidade-labirinto. Apontando o dedo para o protagonista, ele falava: "Tenho certeza de que, em breve, você estará no mesmo nível daqueles." Com isso, o herói perguntou: "Você está tentando me contratar antes que isso aconteça?" O homem confessou que sim, de certo, quando acontecesse, o valor dele aumentaria muito. Enquanto o homem perguntava se o herói aceitaria ou não, o protagonista ficou pensando um pouco naquela proposta. Foi um saco para o contratante quando escutou o protagonista dizendo: "Agradeço, porém vou recusar a oferta." O homem, cruzando os braços, dizia que já esperava por isso. Por isso, tirou um saco cheio de moedas. Falava que ali estava a taxa de comissão, eram 15 xelins. Isso interessou um pouco ao protagonista. Foi quando Darling achou estranho, pois sua taxa de comissão era de apenas 10 xelins. Também tinha o fato de ter se juntado à equipe na metade do caminho, por isso imaginou que receberia menos. Mesmo assim, aquele homem estava oferecendo bastante. Ele dizia que o restante era como se fosse uma taxa de investimento. O jovem guerreiro escutava enquanto o contratante dizia que queria solidificar o seu relacionamento com um guerreiro tão talentoso. Mesmo assim pedia algo, queria não ser ignorado por aquele herói no futuro. Tudo aquilo parecia muito bom para o protagonista. Por isso, aceitou quando aquele homem estendeu a mão para firmar o acordo. Depois daquele tratado confirmado, ele começou a observar a cidade. Caminhava observando tudo o que podia, e mesmo assim, ainda pensava na proposta do contratante em se juntar ao Empório como seu mercenário pessoal. Era fato que ele nunca tinha visto um evento assim no jogo antes. Isso significava que os acontecimentos poderiam mudar dependendo das ações dele. Seria uma oferta tentadora, mas assim que chegou ali, o que ele tinha que fazer já estava predestinado. Caminhava na cidade enquanto observava várias pessoas em becos e seguia como se nada tivesse acontecendo, até que, em uma viela, conseguiu encontrar uma placa que chamou bastante sua atenção. As luzes estavam acesas, parecia que tinha ido ao lugar certo. Assim que chegou, escutou diversas pessoas conversando. Eram tantas pessoas que não sabia direito o que estavam falando. Alguns estavam tão embriagados que se perdiam em suas histórias. Tinha um careca que estava visivelmente embriagado. Seu rosto já estava meio avermelhado enquanto batia com força a jarra de cerveja na mesa, após contar para o amigo suas façanhas. Em meio a tudo aquilo, também tinha quem apenas se debruçasse na mesa, tentando tirar um cochilo. O protagonista estava em meio a tudo aquilo observando. Tinha certeza de que tinha ido ao lugar certo. Lembrava-se de que, um pouco depois do início do jogo, ele esteve ali. Caminhava como se já fosse íntimo do lugar. Olhava até mesmo para o local onde ele sofreu um abate. Observava a luz brilhando no chão e abriu um largo sorriso. Ali estava a confirmação. Finalmente havia encontrado o que se tratava. O fantasma. Rapidamente chegou a notificação avisando que ele havia descoberto o cadáver do soldado patético. Claro, naquele jogo, aquela era mais uma de suas versões que ele tinha deixado pelo caminho. Sempre que ele morria no jogo, aqueles cadáveres eram deixados espalhados por ali.
E agora, o que ele precisava fazer era coletar aqueles corpos, e se pudesse fazer isso, iria herdar as habilidades de cada um deles, assim como suas skills e itens. Animado, pensava qual seria melhor para lidar com aquele jogo ridiculamente difícil. Esticou a mão até próximo ao cadáver, queria usar seu poder de coletar. Pensava que deveria chegar ao fim daquele jogo, não importava como. Era difícil para ele se lembrar daquela época onde passava muito tempo de frente à tela do computador. Isso era porque ele gostava de jogos difíceis. Manejava muito bem teclado e mouse, pois gostava da controlabilidade, comumente chamada de física. Por isso, ele ficava enjoado de jogos muito fáceis. Certa vez, quando jogava, se deparou com um ogro 1000 vezes mais forte que ele. Isso fazia o jogo ficar interessante, já que era muito difícil. Com um personagem como o principal muito fraco e os monstros extremamente fortes, direto aparecia na tela o Game Over. Sentado na sua cadeira gamer favorita, ele pensava que o mundo dentro do jogo estava caminhando em direção à ruína. Era difícil, pois todo NPC ou estava seduzido por demônios, ou estava tentando esfaqueá-lo pelas costas. Para aguentar essas intensas rodadas, ele sempre procurava a ajuda de alguns energéticos. Ele morria cerca de 100 vezes, mas estava resoluto com o pensamento de que veria o fim daquele jogo de um jeito ou de outro. Passou noites em claro. Não sabia quantas vezes, ao certo, foi derrotado, e o pior de tudo, sempre havia alguns itens selecionados que ele precisava comprar. Chegava a ranger os dentes em pensar no gasto frenético de dinheiro. Ele já teria desinstalado aquele jogo se não fosse pela quantidade de tempo que havia investido nele. Era extremamente difícil conseguir dinheiro dentro do jogo e era absolutamente necessário, pois tinha que gastar o tempo todo. Agora, ali naquele bar, observava ao redor enquanto ele mesmo tomava uma jarra de cerveja. Enquanto isso, pensava que realmente deveria ter desativado aquele jogo na época quando pôde. Pensava isso enquanto olhava na direção do cadáver, que era apenas uma espécie de fantasma. O bom é que, por sorte, as outras pessoas não podiam vê-lo ali jogado no chão, apesar de várias pessoas passarem por ele, não o veem ao certo. Contudo, existia o Baixáveis Herdeiro, um recurso em que um novo personagem poderia herdar a habilidade dos personagens principais que morreram na última rodada. E era por isso que ele sempre estava agregado a várias centenas de cadáveres, que nada mais eram que o reflexo dele mesmo quando foi eliminado em outras rodadas, mas caso coletasse todos, teria um crescimento infinito. Após coletar e já ter o que foi buscar no lugar atual, simplesmente colocou 2 moedas no balcão para pagar a bebida. Pensava que existia uma falha quando a notificação reafirmava que ele havia descoberto o cadáver do soldado patético. Pensava que o que era desagradável é que ele tinha que ir pessoalmente até o lugar onde havia morrido anteriormente para coletar o cadáver por si mesmo. Com isso, olhava para a mão enquanto se lembrava de tê-lo coletado. Era assim, ele sempre erguia a mão e usava seu poder de coletar. Com isso, o fragmento do fantasma incluía seu próprio fragmento, ganhava força e proficiência. Poderia ficar até mesmo com algum item interessante ou herdar alguma habilidade. Naquele dia, ficou abismado. Tinha descoberto o combate armado de The Haman, que ainda estava no nível D. Mesmo assim, tinha 4 de proficiência. Era interessante tudo aquilo. Agora era como se fosse um orbe de cor violeta que cabia na palma de sua mão. E claro, apenas ele poderia ver sua tentativa de ficar mais forte. Simplesmente fechou o punho. Aquele personagem tinha uma skill que ele sequer imaginava. E por isso, abriu aquele largo sorriso novamente. Pensava que seus negócios já tinham acabado, então ele já poderia ir embora. Mas, em um lugar como aquele, era bom ter olhos até mesmo nas costas. Como era de se imaginar, ele foi seguido enquanto saía. Alguém perguntava: "Onde você pensa que vai?" Um daqueles bêbados arruaceiros dizia que nunca tinha visto o rosto dele antes. Parecia que ele era um mercenário. Se fosse isso, teria que pagar. Então, podia simplesmente entrar na estalagem e sair? Perguntava se ele não conhecia a ética dos negócios. Tinha uma taxa de transferência. O homem falava isso colocando a mão no peito, dizendo que ele deveria transferir o dinheiro para ele, que era o gerente daquela estalagem, se quisesse ter apoio para comer e beber em segurança e não ser esfaqueado a qualquer momento. O protagonista suspirou enquanto observava o homem falar com uma adaga presa à cintura. Já conhecia aquela adaga. Foi ela quem tirou a vida dele da última vez que esteve naquela estalagem medíocre. O homem bêbado tinha que ouvir o protagonista dizer: "Infelizmente, não tenho nenhum dinheiro para dar a você." Depois de dizer isso, simplesmente se aproximou o suficiente daquele homem,
fazendo uma cara de intimidação e mostrando que não tinha medo dele. O amigo que estava com aquela pessoa tentou fazer alguma coisa. No entanto, com segundas intenções, ele falou que não tinha problema, não iria incomodar o pobre coitado à toa. Apenas se certificou de que aquela pessoa havia pagado pelo álcool que havia consumido. Após a resposta positiva, decidiu deixar o homem em paz. O falastrão falava para o herói que seguisse seu caminho, faria aquela exceção daquela vez, então ele poderia ir. Já sabendo das intenções malignas daquele homem cruel, o jovem mercenário apenas se virou, dizendo adeus para aquelas pessoas. Enquanto ainda estava de costas, o malfeitor apenas fazia uma cara de muito mal. Segundos depois, pegou sua adaga com a intenção legítima de simplesmente esfaquear pelas costas aquele que não conseguia encarar de frente. Já avistando as costas do alvo, tinha que simplesmente desviar do escudo que estava nas costas dele. Porém, a reação do herói foi imediata, até porque já tinha caído naquela cilada uma vez, e era por isso que seu corpo estava jogado no chão. Enquanto do lado de fora as coisas pareciam estar calmas, lá dentro tudo pegava fogo. O protagonista apenas deu um gancho perfeito no rosto daquele otário, que simplesmente voou, limpando o chão com o corpo enquanto era arremessado. O impacto foi o suficiente para mostrar àquela pessoa que não deveria atacar alguém pelas costas. Caído no chão, meio abobalhado, o homem não entendia o que tinha acontecido. Sua estratégia parecia ótima, mas não naquele dia e nem contra aquela pessoa. Pelo menos não uma segunda vez. O protagonista deixava claro que não cairia na mesma armadilha duas vezes. Enquanto isso, aquele cara que se dizia ser o gerente do estabelecimento ficava simplesmente irritado. Dominado por aquela fúria, ele avisou para que todos que estivessem dentro do recinto saíssem para fora e ajudassem na missão que já havia sido iniciada. Assim que saíram para fora e avistaram o protagonista, tiveram dúvidas se era realmente uma pessoa, pois era grande demais. Todos entraram em comum acordo que aquela pessoa era um selvagem vindo do norte. Escutando aquilo e vendo que estava cercado de malfeitores, o protagonista deu um sorriso, pois se lembrou que tinha uma nova skill. E, se era assim, tirou para o lado o escudo junto com sua espada. Fazendo movimentos com os punhos, sorriu, apenas chamando eles. Venham para cima. Achando que pelo fato de estarem em maior número, poderiam ter algum tipo de vantagem sobre o desconhecido, foi por isso que cercaram ele com tanta facilidade. Para ele, era melhor que todas as moscas estivessem ao redor dele, para que não precisasse gastar seu tempo indo atrás de cada uma. Não demorou e eles começaram a pular para cima dele. Enquanto isso, ele simplesmente ativou a skill. Já estando com o combate armado de Derraman ativado, era só cair para o abraço. E era isso que ele iria fazer sem nenhum pingo de dó, já que era sua vez de revidar pela vez que foi pego desprevenido. De fato, aquela skill era realmente muito boa, dava para fazer um bom estrago. Apesar de ver alguns colegas voando e sendo arremessados, alguns outros tentavam a sorte e, consequentemente, tinham a mesma oportunidade de também sair voando. Mesmo aqueles que achavam que poderiam pegá-lo desprevenido, apanhando-o pelas costas, não tinham tanta sorte. Quando aquele homem simplesmente observava com um canto de olho na direção deles, ficava simplesmente apavorado. Ficava pior quando notavam que o corpo dele sequer era de um humano normal. Aproveitando-se do terror que já estava causando, o protagonista botava para quebrar com socos rápidos e extremamente potentes. Se era para atacar, então que fosse em grande estilo, no estilo da skill ativada. Para eles, uma luta justa, mas apenas um treinamento para ele. Enquanto isso, aquele homem que tinha certeza de que era o gerente do estabelecimento perguntava a todos eles por que eles estavam sendo pagos, já que não conseguiam fazer o serviço direito. Queria saber o que estavam fazendo. Por que não tinham acabado com um único homem ainda? Não era falta de tentativa. Todos tinham sua vez e uma oportunidade igualmente distribuída entre todos. E da mesma forma que um estava levando uma surra, os outros também estavam levando uma surra tão grande ou maior. Mesmo assim, vendo que os outros não tinham tido tanta precisão, ainda precisavam tentar para justificar o salário que estavam ganhando. Porém, o protagonista não estava recebendo nada de ninguém. Tudo o que deveria fazer era dar a eles a oportunidade de provar que ele era o melhor. E era isso que ele estava fazendo, provando com golpes cada vez melhores. Ele até mesmo segurou uma adaga com as próprias mãos enquanto um daqueles tentava um golpe. Claro, esse tipo de manobra feita pelo herói deixava aqueles malfeitores extremamente apavorados. Ficava nisso. Eles apanhavam depois daquela tentativa falha. No momento em que ele agarrou aquela lâmina, a tentativa não era se exibir.
era apenas segurar o punho do marginal. No entanto, o infeliz se mexeu um pouco mais, e por isso ele acabou agarrando a lâmina. Achava que isso poderia ter acontecido pois a proficiência da habilidade ainda era meio baixa. Também no nível 4, não poderia esperar grande coisa de uma proficiência nível 12. Não era para menos que era difícil ele elevar níveis ou proficiência naquele jogo. Era cada vez mais difícil fazer qualquer melhoria. O combate, mesmo usado com bastante melhoria, a proficiência apenas estava em 5%. Enquanto ele estava pensando nisso, alguém pelas costas perguntou ao jovem protagonista: "O que você pensa que está fazendo?" O homem, meio trêmulo, queria saber por que aquele outro estava agindo de forma grosseira com as outras pessoas em plena luz do dia. Mesmo que fosse um mercenário, deveria agir com um pouco mais de discrição. Com isso, o herói apenas deu uma olhada para aquela pessoa. Sentiu-se ameaçado naquela altura do campeonato. Um fato é que ele não poderia esperar anoitecer para educar aquelas pessoas. Sabendo que a coisa poderia evoluir rapidamente, ele procurou se equipar enquanto ouvia aquele homem gritar que, se seus guardas soubessem disso, as coisas poderiam ficar ruins. Aquele homem ainda estava falando quando viu que a coisa que foi lançada na direção dele parou de balançar no ar e demonstrou ser um machado. O protagonista ainda deu uma certa desculpa. Tinha falado que deveria desculpá-lo, afinal a arma meio que escapuliu de sua mão. Vendo que as coisas estavam bastante ruins para o lado dele, o homem apenas ficou tremendo com os olhos arregalados enquanto notou que o protagonista segurou o cabo do machado antes que o pior acontecesse. Com um sorriso bastante sarcástico, Darling perguntou àquele homem: "O que você estava falando?" Com o barulho do machado, eu não consegui ouvir direito.